boa tarde. Hoje a gente vai fazer a entrevista com o professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira. Ele é professor titular da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP. Ele já orientou mais de 100 dissertações e teses de doutorado no programa de Geografia Humana. E hoje ele vai responder para a gente o que ele gostaria de falar sobre a experiência dele como professor, orientador e pesquisador do PPGH. Obrigada, Ari. Eu devo falar principalmente sobre a minha participação como professor do programa de pós-graduação em Geografia Humana da USP e devo começar a falar principalmente por uma parte que nós temos que marcar nossa posição com relação a esses 50 anos do programa de pós-graduação em Geografia Humana. Em primeiro lugar, devo dizer que a formação de pós-graduados começou em 1971, mas ele tem uma... Nós aqui na USP temos um passado que não foi fruto da reforma implantada pelos militares em 71. E a universidade nunca assumiu um papel importante na contestação dessa reforma, né? Então, é preciso, em primeiro lugar, deixar muito claro essa questão. Aqui na USP, nós tínhamos, antes de 71, nós tínhamos, em primeiro lugar, as defesas de doutorado, que começaram em 1944, né, quando a professora Conceição Vicente de Carvalho defendeu a tese Santos e a Geografia Humana do Litoral Paulista. Depois, em 45, o trabalho do professor Ari França, Estudo sobre o Clima da Bacia de São Paulo. Em 46, Estudo Geográfico dos Contrafortes Ocidentais da Mantiqueira, defendido pelo professor João Dias da Silveira. E mesmo em 46, a tese da professora Anice Lecoq Miller, Sítios e Sitiantes do Estado de São Paulo. Então, ou seja, as defesas de doutorado aqui na USP começaram na década de 40. Não é? Quando chegou em 1971, nós tínhamos iniciado aqui na USP o programa de mestrado que funcionava separadamente, não é? Então, o aluno podia cursar o programa de mestrado e depois ele decidia se ia defender a dissertação ou não, não é? Então, ele tinha o curso funcionando normalmente e o curso em separado. E nós tivemos aqui, em 1968, a defesa da professora Olmária Guimarães, que defendeu o seu mestrado, né? Então, esse é o passado que a USP tem, ou seja, 17 títulos de doutores defendidos aqui na universidade, inclusive com integrantes de outros estados, como, por exemplo, a professora Lucy Pinto Galego, do Rio de Janeiro, professor Marcos José Nogueira de Souza, do Ceará, professor Gervásio Rodrigo Neves, do Rio Grande do Sul, foram pessoas que defenderam
os seus doutorados aqui na USP. Esse passado que foi simplesmente ignorado pela reforma do governo militar e que significou a entrada dos programas de pós-graduação em 1971 e cabe dizer, em primeiro lugar, que a USP foi a primeira instituição universitária brasileira a ter mestrado e doutorado, um em Geografia Humana e outro em Geografia Física, aprovado em 1971, sendo a primeira universidade a ter esses programas de pós-graduação, tanto em mestrado quanto em doutorado, né? De lá para cá, nós temos pós-graduação, passa de 1.000 defesas, né? Nos dois programas, e isso fez com que pessoas de diferentes universidades brasileiras tivesse aqui defendido seu título e ingressado nos programas de pós-graduação brasileiros, né? Que começou, então, em 1971, aqui em São Paulo, com o mestrado e o doutorado de Geografia Humana e outro de Geografia Física. Depois, em 1972, veio o programa do Rio de Janeiro, que foi um mestrado apenas, né? E depois vieram os outros programas, poucos deles na década de 80, perdão, na década de 70, e a maioria deles na década de 80 para 90 e começo deste século. Então é preciso deixar claro que o programa de pós-graduação em geografia tem esse particular que é reflexo da reforma universitária implantada no Brasil em 69, 70, e que teve como consequência a formação dos cursos de pós-graduação oficialmente no Brasil. Devo dizer ainda que a reforma universitária ela tem problemas sérios, não é? E problemas que vão até a casa de praticar-se censura contra colegas de muitos departamentos e dos programas de pós-graduação existente no país. Do ponto de vista geral, né? Do ponto de vista particular, eu devo dizer que a minha inserção na pós-graduação começou por minha inscrição no programa de pós-graduação de Rio Claro, da Unesp, né? E lá eu comecei o meu trabalho de pós-graduação, e evidentemente não significa dizer que tem coincidência com as defesas de mestrado e doutorado que fui conhecendo a partir de lá, né? Porque minha primeira defesa de mestrado foi realizada em 1982. Minha orientanda foi a Fátima Rotundo da Silveira, e o trabalho foi Sumo e Poeira nos Olhos dos que Produzem.
e depois, em 1983, tive a primeira defesa lá em Rio Claro, no Instituto de Geociência e Ciências Exatas da Unesp de Rio Claro, onde o Cornélio Silvano Vilarinho Neto, um orientando de Cuiabá, defendeu o mestrado Projeto Cura Cuiabá, um exemplo de intervenção do Estado na transformação do espaço urbano. E isso, depois, no mesmo ano, perdão, de 1983, tive a defesa aqui em São Paulo da Helena Copete Calai, que defendeu o mestrado Trajetória da Expropriação, Colono e a Formação Colônias Novas. Né? Então, vejam, no início, eu tive orientandos aqui em São Paulo e lá em Rio Claro, porque eu dava aula lá em Rio Claro e quando fui convidado para... Fiz o concurso aqui na USP e fui aprovado. Então, aí eu deixei, e como esse concurso aqui na USP inicialmente foi em tempo parcial, eu continuei ensinando aqui na USP, eu vinha à noite e ensinava lá em Rio Claro até a conclusão do meu contrato lá em Rio Claro, que foi de 2 anos. Depois, em 1984, tive a defesa lá em Rio Claro da Maria Encarnação Beltrão Expósito, que defendeu o mestrado O Chão em Presidente Prudente. Então, depois veio a Samira Peduti Caiu, que já faleceu, também lá em Rio Claro, e defendeu o trabalho A Luta dos Poceiros em Lagoa, São Paulo. A dialética da construção, destruição do território para o trabalho livre. Então, esse foi o início da minha pós-graduação, que começou dividido entre aqui e Rio Claro, aqui na USP e em Rio Claro. Depois, em 1986 e 87, eu não tive nenhuma defesa. Em seguida, começaram ocorrerem as defesas mais daqui, dos alunos aqui da USP, e que vão até o começo dos anos 90, quando nós somos convidados para participar do programa de presidente da Unesp de Presidente Prudente, que era um programa que vinha sendo recusado a sua aprovação na Unesp de Rio Claro, na Câmara da Unesp, por pressão exercida pelos professores de Rio Claro sobre o programa da Unesp de Presidente Prudente. E foi quando nós decidimos aqui na USP, um grupo de professores, a ir nos credenciar em Presidente Prudente para fortalecer o programa de lá, no início dos anos 90. Então, eu passei a ter a minha atividade aqui na USP e em Rio Claro, perdão, em Presidente Prudente, quando, em 1994, teve a defesa de mestrado lá em Presidente Prudente, da Dora Martins Dias e Silva, do seu mestrado. E de lá para cá,
né, em 94 para frente, passei a ter alunos de defesa aqui em São Paulo e lá, e lá, e lá em Presidente Prudente. Né? Por exemplo, depois veio a Isabel Castanha Gil, que defendeu o trabalho O Caminho se Constrói Caminhando. Né? Depois veio a Márcia Mizuzaki, que estudou a territorialização da avicultura no estado do Mato Grosso do Sul, o caso da Coagre. Então, eu tive participação dos dois grupos, tanto de Prudente como daqui de São Paulo, quando eu levei a defesa, o Bernardo Mansano Fernandes, no seu mestrado, né? Espacialização e territorialização da luta pela terra, formação do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Estado de São Paulo, da Marta Inês Medeiros Marques, hoje minha colega aqui na USP, né? O modo de vida camponês sertanejo e sua territorialidade no tempo das grandes fazendas e nos dias de hoje, em Ribeira, Paraíba. O trabalho da Carla Gonçalves Antunes Barbosa, trazidos por Tupã, a luta pelo território guarani em São Paulo, né? E a tese da Gislaine Moreno, Os Descaminhos da Apropriação Capitalista da Terra em Mato Grosso. A partir daí, né, começa um período, vai diminuir a participação dos representantes da Unesp, de mais dois, né, lá em Prudente, e inicia uma concentração mais aqui na USP, como o mestrado da professora Valéria de Marcos, também professora do departamento, Comunidade Sinsei, a Utopia e Territorialidade. O doutorado da Rosalina Batista Braga, Construindo o Amanhã, Caminhos e Descaminhos dos Conteúdos Geográficos na Escola Elementar. E assim se foi, não é? Com a defesa de vários colegas, até 99, né, perdão, até 2000, quando houve a defesa do Jones, Dari Guetter, o voo das Padorgas, migração sulista para Rondonópolis, no Mato Grosso. A partir daí, eu tive enfrentando problemas sérios com a condução da orientação imprudente e fui convidado pelo professor que era o coordenador de lá a deixar o programa. Deixei e concentrei as minhas atividades aqui na USP, onde vários colegas defenderam seus trabalhos, como, por exemplo, o professor Nazareno José de Campos, lá de Florianópolis, defendeu a terra de uso comum no Brasil, o estudo de suas diferentes formas, no ano 2000, né? A própria professora Marta Inês Medeiros Marques defendeu seu doutorado de Sem Terra a Poceiro, a luta pela terra e a construção do território camponês no espaço da reforma agrária, caso dos assentados das fazendas Retiros e Velhas, em Goiás. Em seguida, em 2001, também hoje professora do departamento, Larissa Mies Bombardi, defendeu o bairro Reforma Agrária e o processo de territorialização camponesa em 2001.
Daí para frente, vários foram os alunos que tiveram orientação da minha parte, perdão, acabei esquecendo do último, orientando lá, dos últimos de lá de Prudente, que foi o Cedeval Nardoc e a professora Eliane Paulino Tomiasi, que defenderam seus trabalhos lá em Prudente. Não é? O Cedeval defendeu o processo de ocupação no extremo noroeste paulista, em Jales. A Eliane defendeu A Terra é Vida, a geografia dos camponeses no norte do Paraná. O Dário de Araújo Lima, O Lugar Marambaia. E a Rosimeire Aparecida de Almeida defendeu o trabalho Identidade, Distinção e Territorialização, processo de recriação camponesa em Mato Grosso do Sul, né? Que foram os últimos que defenderam lá em Prudente. Em 2003, concluí a orientação lá em Prudente. E depois não tivemos mais esse problema, porque nós, todos que orientávamos lá, pedimos para a nossa saída, já que Prudente tinha corpo de professores suficiente para tocar o seu programa. Depois vem uma série de defesas, não é? No ano de 2003, 2004, não é? Em 2004, por exemplo, tem a defesa do doutorado da Márcia Mizuzaki, Monopólio do Território pelo Capital, Reestruturação Produtiva da Avicultura em Mato Grosso do Sul, e outros vão somando-se, como em 2006, a professora Larissa Mies Bombardi defende seu doutorado, Campesinato, Luta de Classes e Reforma Agrária, a Lei da Revisão Agrária em São Paulo. Assim, foi desenvolvendo o programa de no programa de pós-graduação daqui da USP, com a participação de diferentes colegas que hoje estão distribuídos aí pelo Brasil todo, né? Como, por exemplo, o Maurício Gonçalves Torres, que atua lá em Belém, né? O Grilador, a Ocupação e Conflito no Alto Tapajós, em 2008, o Campesinato e os Faxinais do Paraná, As Terras de Uso Comum, do Luiz Almeida Tavares, de Curitiba, né? A defesa de tese do Marco Antônio Mitidiero Júnior, Ação Territorial de uma Igreja Radical, Teologia da Libertação, Luta pela Terra e Atuação da Comissão Pastoral da Terra no Estado da Paraíba, até chegar, como a tese defendida em 2009 do Carlos Alberto Feliciano, Território em Disputa, Terras Retomadas no Pontal do Paranapanema, né? Mas em 2009 foi importante porque nesse ano eu levei a defesa do Ismael Fontes Dutra, né, que defendeu o mestrado Pari, Cachoeira e Trindade, Conveniência e Construção da Autodeterminação Indígena na Fronteira Brasil-Colômbia, e que era um indígena do extremo noroeste do estado do Amazonas,
né? Então, foi uma primeira experiência que tive na orientação de um indígena. Vou contar um caso curioso que aconteceu com ele, quando ele foi me entregar a primeira redação que ele tinha feito do mestrado, né? Ele trouxe na língua indígena, né? E disse que queria defender na língua indígena. Aí foi uma oportunidade toda especial, porque aqui na USP e pelo regimento de pós-graduação de Geografia do Brasil todo, né, a defesa só pode ocorrer na língua materna do país, né, portanto, em português. Então, aí tive que ter uma conversa longa com Israel e ele fez o trabalho dele, a versão em português da sua do seu mestrado. Também queria chamar a atenção para os trabalhos que vão 2 doutorados defendidos em 2012, né? E um mestrado, né? Os doutorados, o do Maurício Gonçalves Torres, chamado Terra Privada, Vida Devoluta, Ordenamento Fundiário e Destinação de Terras Públicas no Oeste do Pará, e o trabalho do José de Souza Sobrinho, camponês geraizeiro, no oeste da Bahia, as terras de uso comum e a propriedade capitalista da terra. E o mestrado da Sandra Helena Gonçalves Costa, né, a questão agrária no Brasil e a bancada ruralista no Congresso Nacional. Esses 3 trabalhos foram trabalhos que me deram muito prazer e muita satisfação de orientá-los. E depois, em 2013, tive o mestrado da Leia Lameirinhas Malina, territorialização do monopólio no setor celulístico papeleiro, a atuação da Veracel no extremo sul da Bahia, que foi um mestrado também muito importante e que eu nunca compreendi direito porque que a Leia não voltou para a universidade para fazer o seu doutorado. Mas estamos aí no aguardo do seu retorno, né? Em 2013, eu tive a defesa de um mestrado na Universidade Federal do Tocantins, porque como em 2003 eu me aposentei, então em 2009, 10 eu fui para lá para ajudá-los na montagem do programa de mestrado da Universidade Federal do Tocantins, lá em Porto Nacional. Então, em 2013, cheguei à defesa da Marta Sônia Alves Lima e Silva, a exploração do palmito de Babaçu, o estudo de caso em Araguama, Tocantins. Então, esses foram os casos que eu tive nesse período de 1913 1914. Eu lembro que em 1913 ainda tive a defesa da Maria Lúcia Brantes de Carvalho, das terras dos índios aos índios sem terra, os Guarani de Ocuí, violência, silêncio e luta. Depois, em 2015, né, chegou a defesa a Camila Salles de Faria, a luta Guarani pela terra na metrópole paulistana, contradições entre propriedade privada capitalista e apropriação indígena,
isso em 2015. Depois, ainda em 2015, tive a defesa da Patrícia Rocha Chaves, Rebeldia e Barbárie, conflitos socioterritoriais na região do Bico do Papagaio, e a tese do Gustavo Teixeira Pietro, em 2016, né, os conteúdos rentistas da questão agrária brasileira no século XXI, título da dívida agrária, propriedade privada e desapropriação capitalista da terra. Tive ainda, em 2016, a defesa da Laiana Jordano Bernardo Lima, o Zacauê Xerente, no Tocantins, território indígena e as questões socioambientais. Em 2017, a Sandra chegou, a Sandra Helena Gonçalves Costa defendeu o seu doutorado, Recantilados entre o direito e o rentismo, grilagem judicial e a formação propriedade privada da terra no norte de Minas. E a Aline Barbosa Lima defendeu camponeses e feiras agroecológicas na Paraíba, isso em 2017. Em 2018, não tive nenhum orientando que chegou à defesa, e em 2019 vieram os últimos orientandos que chegaram à defesa. Eu chamo a atenção para o mestrado do Ivan Lazari Mendes, o campesinato frente à territorialização do monopólio, o caso do assentamento Aurora em Descalvado, São Paulo, e o trabalho do José Antônio Magalhães Marinho, as lutas camponesas e o cercamento do médio rio Xingu, a construção da hidroelétrica de Belo Monte, e o doutorado do Tiago Maicá Miller Schwad, a formação da propriedade capitalista no Amazonas, e a última defesa que tive, que foi da Fernanda Testa Monteiro, o campesinato e as terras de uso comum na porção meridional da Serra do Espinhaço, em Minas Gerais. E assim eu completei até agora 102 defesas de mestrado. O curioso que exatamente 51 mestrados, 51 doutorados, e já tenho mais um doutorado que um orientando acabou de depositar e que nós vamos levá-lo à defesa no mês próximo de julho. Então, esses são as tarefas e os trabalhos que tenho desenvolvido aqui na pós-graduação da USP. E penso que continuo orientando com todo carinho e força os novos orientandos, e tenho aí cerca de 8 orientandos que ainda estão trabalhando nos seus mestrados e doutorados. Obrigada, professor Ariovaldo. Foi um prazer ouvir seu depoimento.